Fala aí pessoal, tudo bem? Todos que acompanham o nosso canal. Hoje vou contar uma história bem diferente do que eu estou acostumado a contar nos outros vídeos. A exemplo de uma empresa que mesmo nesse tempos difíceis de pandemia superou muitos obstáculos. E é o que a gente deseja para qualquer empresa rodoviária, não só da Autominho, que é o que a gente vai falar, mas é uma história assim que chama muita atenção, até porque era uma empresa que ninguém tinha expectativa de que ela fosse recuperar posteriormente. E o proprietário, o nome dele, mais conhecido como Alexandre da Liturvia, quando ele assumiu a empresa, ele assumiu a empresa praticamente falida, sem nenhuma expectativa de melhora. Mas depois que o tempo passou, viu que dava para recuperar e buscou alternativas para a empresa se reerguer. Até porque tudo começou no ano de 2020, quando a empresa já estava passando por uma fase muito difícil, com muitas dívidas, questões trabalhistas, dificuldade para honrar os salários que a gente sabe. E logo quando o Alexandre Danitorbi assumiu a administração da empresa, de acordo com a data, ele assumiu dia 20 de junho de 2020. Ele assumiu numa fase muito delicada. O atual proprietário do grupo Niturvia, na verdade, ele já era do ramo, como dizer, um ramo empresarial. Ele tinha caminhões. E quando ele assumiu, ele pegou a empresa numa situação assim, muito complicada. Logo no mês de setembro de 2020, o Detro então interviu nas linhas da Autominho e repassaram suas linhas para São José e para Evanil. Ali era o sinal da falência do grupo Niturvia. Então ficou um período, uns meses, sem operar. Nesse período então, quando o Alexandre ele assumiu a administração da Niturvia e da Autominho, então ele decidiu então buscar alternativas para recuperar a empresa. Daí então a empresa entrou no regime de recuperação judicial, que é uma situação semelhante a algumas empresas que a cidade do Rio de Janeiro, até mesmo na Baixada Fluminense, está enfrentando hoje e que se recuperem o mais breve possível. Mas isso vai muito de acordo com o histórico da empresa. A gente tem que torcer para que todas se recuperem sim, para que elas possam superar esse momento difícil. E o que chama muita atenção da Autominho é que justamente num período de pandemia, enquanto algumas empresas não sobreviveram, quebraram, a Autominho pelo contrário, ela deu a volta por cima para voltar. Durante esse regime de recuperação judicial, então, o proprietário então renegociou as dívidas, foram acertando. Logo depois que conseguiu reestruturar a empresa então conseguiu renovar sua frota, inaugurando uma nova fase para a empresa. Mas aí, como eu já falei em vários vídeos, vem a questão de recuperar as linhas que sofreram intervenção. A empresa então entrou na justiça para brigar pelo retorno das linhas, que era um direito dela. A gente sabe que quando a empresa assume uma linha, uma outra empresa assume a linha, dificilmente vai querer largar a linha, até porque dependendo da linha é uma linha importante para aquela empresa, a gente até entende. Foi uma briga que começou em 2021, até que no mês de novembro, acho que foi 19 de novembro, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, acho que foi entre 19 e 21 de novembro, corrija se eu estiver errado, que a empresa então conseguiu recurso. Então aquela intervenção que havia começado em setembro de 2020, então, com isso a Evanil e São José então foram obrigados a devolverem as linhas para a Autominho, e com isso a Autominho conseguiu voltar para as ruas diante desse impasse. E com o seu retorno às ruas, a empresa ainda continua colocando ordem na casa, aos poucos se reorganizando, se reestruturando para uma empresa que antes de 2021 não tinha perspectiva nenhuma de retorno. Em um ano a empresa conseguiu voltar às ruas, e com apoio sim dos rodoviários
não posso falar quem, tá, gente? Eu estou apenas é apenas uma história, estou falando a situação assim no geral. É, é que esses rodoviários, então, mesmo na empresa, situação muito difícil, continuou apoiando ali a, para que a empresa voltasse. E hoje estamos vendo o resultado disso. E a expectativa é que a empresa continue indo adiante, como agora ela renovou sua frota e pode se preparar que virão mais renovações para Alto Minho, tá? Aguardem, isso eu vou falar mais adiante. Estamos aguardando sim renovação que poderá ajudar a reforçar a frota da empresa, que a gente sabe ainda das dificuldades, a gente entende sim o usuário que tem assim se manifestar, né, com relação às linhas, que ainda sente falta da frequência de algumas linhas, e a empresa vem lutando para que isso melhore, mas é isso, gente. Gradativamente com o tempo, a empresa ela vai se reestruturar. Então essa é a história de uma empresa que superou no período de pandemia as dificuldades, as dívidas e hoje a empresa está aí de volta às ruas. E inclusive o administrador que hoje está à frente da empresa não era do ramo da empresa de ônibus, começou com uma empresa de caminhão. Para salvar a empresa, vendeu os seus caminhões para conseguir pagar as dívidas atrasadas da empresa. Então essa é a história da empresa e do proprietário Alexandre da Niturbe, como ele é conhecido lá na empresa. Bem, essa é uma história muito bacana e é uma história até porque eu gostaria de ouvir de outras empresas. Assim, a gente sabe que para superar isso aí não é um caminho muito simples. Depende, a gente vai muito da história, do administrador, a situação da empresa. Às vezes a dívida da empresa é tão grave que para reverter requer um caminho muito longo. É o que a gente está vendo acontecer hoje com a Itapemirim, que está num momento muito difícil e que busca aí manter os serviços. Então, gente, é isso. A gente tem direito sim de reclamar sim da qualidade de serviço, mas a gente também não pode torcer para que uma empresa feche as portas. A gente tem que torcer para que a empresa continue. A empresa ela só fecha as portas e encerra as atividades quando realmente não tem condições nenhuma de operar. Fica uma situação irreversível. Agora, se buscar esse caminho, que um dos caminhos é a recuperação judicial, a história pode mudar. E aguarde, a gente vai ter mais histórias sobre Alto Minho e outras empresas aqui. Ok? Ficaremos por aqui então. Um forte abraço e até a próxima.